O flashback de Elbaf não serviu só para demonstrar como Shebeck é incrível, conhecer melhor o passado de Barba Branca, Big Mom, Kaido e a origem dos piratas Rocks como um todo. Na verdade, o flashback também nos coloca perante Roger, Rayleigh, a dinâmica da tripulação que um dia vai ser do rei dos piratas e como eles eram joviais, bobos e divertidos. Por último, relaxadão no meio das gatinhas numa piscina, também conhecemos Garp durante seus anos de ouro. E quem diria que personagens tão joviais e divertidos poderiam ter um peso tão grande em relação ao destino do mundo? Com essa proximidade, com essa intimidade, a pergunta chega. Porque entre todas as pessoas que Roger conheceu durante a sua vida, ele escolheu Monkey D. Garp para criar o seu filho Ace. Seria um medo pela vida de pirata? Seria uma confiança sobrenatural na ética e na honra de Garp? Alguma rusga com a sua tripulação passada? Alguma desconfiança da vida de pirata? Provavelmente não. Mas essas perguntas batem exatamente com a do André Araújo Esteves, que perguntou: algum laço familiar entre Roger e Garp será revelado em breve? Por um lado, ele já tem, né? Porque a família Gold D e a família Monkey D talvez tenham uma ancestral comum que seja a origem de todos os D. Mas no mundo de One Piece, esse laço familiar é praticamente inexistente. Na verdade, por tudo que a Marinha passa para os seus subordinados, você não pode nem discutir esse tipo de coisa, ainda mais com um pirata. No entanto, eu acho que a atuação do Garp em God Valley vai ser decisiva para a decisão do Roger, porque é muito difícil imaginar, ainda mais conhecendo bem Rayleigh e companhia, que o Roger não confiaria em uma dessas pessoas para criar o seu filho. Mas também, conhecendo bem o Roger, conhecendo bem o Rayleigh, Shaq e companhia, você começa a suspeitar que o Roger tivesse pensado também em algo mais profundo, talvez uma conexão à responsabilidade e compromisso que simplesmente o seu braço direito, Gaban e companhia, não demonstravam naquela época. Talvez realmente ele visse no Garp o maior exemplo a ser seguido e pensava que com o temperinho de pirata dele ia sair um grande homem. E saiu o Ace, mas, como sempre, né, os pais não controlam completamente o destino dos filhos, e o Garp muito menos, então acabou que ele virou um pirata contra todas as expectativas. Mas quem disse que o Roger não ia dar um sorrisão com o homem que o Ace acabou se tornando? Com certeza do céu, ele estava muito orgulhoso. Mesmo assim, dá para levar para um indício que a performance do Garp em God Valley provavelmente foi realmente muito heróica, muito incrível. Talvez ele tenha conseguido lutar contra os piratas, proteger os dragões celestiais e principalmente os escravizados em um momento que mostrou que ele era maior do que tudo aquilo que estava acontecendo e que, de certa maneira, acima de tudo, existe uma chance de uma boa justiça, de uma justiça honrosa, honesta, realmente prevalecer. Quem sabe esse momento não tenha inspirado um pouco o Roger pelo resto da sua vida e nos últimos momentos ele tenha decidido que aquele era o cara que ele queria que inspirasse o seu filho. Mas comenta aí agora, por que você acha que o Roger escolheu o Garp para criar o Ace? Será que foi realmente God Valley ou tem algo mais por trás? Comenta aí. Fala galera, Resposta aqui, eu sou o Derek. Deixa o like no vídeo, Respostinha de Palha, você já sabe. Clica aqui embaixo no Instagram, vai ter o tópico para você responder pra você perguntar, na verdade, perguntas mais importantes do mundo de One Piece, e eu tô aqui pra responder, então simbora, daqui a pouco vai ter review do capítulo, fica esperto, tem spoiler saindo, cuidado, mas relaxa que não vai ter nenhum spoiler nesse vídeo, e sem mais delongas, Talãozito, chama a vinheta. JPelino17 perguntou: será que todos os D são Dave D? Estão a esconder a sua verdadeira linhagem? Bom, os Dave D fatalmente estão sim a esconder a sua verdadeira linhagem, e é até curioso, porque o Roger, aparentemente, ele nunca escondeu que ele era um Gold D, mas a Marinha naturalmente mudou o nome dele para Gold. Então, eu tô com essa impressão de que, porque você destacou, né, Oda, no caso, não você, a família Dave D como mais uma, você tem que considerar que realmente é mais um galho e tem um ancestral em comum. Então eu acho que esse ancestral em comum não vai ser o Davy Jones. Talvez seja até anterior ao Davy Jones. Talvez Davy Jones tenha vindo depois de Joy Boy. Ou até antes. Joy Boy também seja inspirado na figura antes até de Davy Jones. Tudo isso é possível. No entanto, eu não acho que o D é de Dave, nem de Dave D. Eu acho que o D vai ser algum nome em inglês, provavelmente. Demon, Desire, Dream, Devil. Alguma coisa assim, que vai representar alguma linhagem ancestral antiga que ou comanda o reino antigo, ou talvez inspirou o futuro do reino antigo.
alguma coisa assim. Afinal, só em Elbaf a gente já sabe que tem no mínimo ali 5 mil anos de história registrada para trás através de mitos e contos e dos textos Hallen. Então acho que o Oda pode ainda ir muito fundo num super flashback de 30, 40 capítulos lá do Reino Antigo e do Século Perdido. Underline aquele poeta. O que vocês esperam para o retorno ao presente em Elbaf pós-flashback? A gente não pode esquecer como é que tá o momento agora, né? Tá um caos total, os pesadelos estão realmente sendo derrotados, mas levantando. Os piratas gigantes foram basicamente derrotados, o Dory e o Brog foram imusados, né? O Dome Reverso tá comendo solto. E os Chapéus de Palha, Loki e Gaban estão um tanto isolados agora para ter que enfrentar tanto nível de poder nessa batalha. O Imu, não pessoalmente, né, mas através do seu home office, possuindo a lâmina de Deus Gunko, tá causando um caos absurdo. Eu, sério, tenho várias expectativas fortes. Tenho expectativa pra Zoro, o Sanji serem Dome reversado. A gente quer ver Luffy contra Gunko, né? O que vai acontecer? Talvez algum novo tipo de Haki, o Haki do Amor. Eu quero que o Gaban dê algum bizu ali no Luffy pra ensinar ele a como derrotar os Cavaleiros Sagrados. Porque a gente sabe, o Rayleigh e o Somers já se encontraram antes, né? Provavelmente vai ser em God Valley, pela própria referência ali do capítulo 1149, se eu não me engano. O Somers reconhece o Rayleigh e tem vários indícios de que uma técnica especial que o Rayleigh domina como Haki é a maneira de parar os Cavaleiros de Deus. Então, vamos entender em breve o que vai acontecer, mas eu acho que a mais quente, que ainda não foi revelada, é sim o Uruj em Elbaf. Cadê o nosso querido Uruj, Oda? A minha maior tristeza em One Piece vai ser se o Oda simplesmente revelar que o Uruj foi derrotado off-screen, ou que ele é um capanga aleatório, alguma coisa assim, né? E outra coisa importante de Elbaf, tem o céu, né, de Elbaf, vai ter talvez uma comparação com Asgard, um paralelo a Asgard, que é a terra dos deuses de Aesir. Pô, vamos querer, Eiichiro Oda, botar uns anciões brabos de Elbaf, porque esses anciões brabos dominaram até o próprio Harold na época do auge do seu poder. Eles controlaram o Harold a quem ele ia casar, a manter os costumes de Elbaf fixos, firmes, duros, rígidos. Então, pô, vamos entender aí quem vão ser esses monstros, né? Esses anciões, quem sabe poderosos, ou simplesmente politicamente muito engajados, muito inteligentes, se é que eles vão ser relevantes, né? Mas eu espero que sim, acho que cabe muito aí. Espero que o Yaru não seja o único, né, que assiste essa bucha aí de traição, apesar que o Yaru é estranho. O Yaru é estranho. Tem muito vídeo sobre como o Yaru é estranho aqui no canal. Silrot perguntou: Rox é mais gente boa que o Roger? Quem você chamaria para o churras? Cara, assim, vocês sabem como eu sou fã de vilão. E o Shebeck, ele é um pouco mais vilãozão, mais vibe, mais aura, mais hype, mais aura, mais ego. Agora, o Roger pode ser mais divertido, o Roger pode ser mais engraçado, pode ser mais gente fina. Pela figura, né, o Shebeck dá medo. Eu tenho um pouco de medo do Shebeck. Se o Shebeck zaralhar meu churrasco, eu não vou conseguir sair na mão com o Shebeck? Provavelmente não. Mas também com o Roger não, né? Eu chamaria o Shebeck. Até porque eu acho que essa disputinha aí pela Shaq tirou muito a aura do Roger. Vamos falar a verdade, gente. Vamos falar em termos concretos aqui, de agenda. Tirou a aura, não tenho o que falar. Osamu Lucas perguntou: acha que vai ter outra caçada humana na história atual de One Piece? Essa pergunta é fascinante. E eu vou começar subvertendo um pouco as expectativas, porque a gente não vai falar dos dragões celestiais agora, nem dos Cavaleiros de Deus. Vamos falar de um ex-dragão celestial, ou talvez um eterno dragão celestial, Don Quixote do Flamingo. Muitas das maquinações por trás de Dressrosa representam um sistema dos dragões celestiais em tornar sofrimento entretenimento. E a gente está vendo ali um ex-dragão celestial, né, que foi escorraçado pela decisão do seu pai de abandonar o posto, né? Depois ele terminou ali sendo espancado pelas pessoas da vila, que odiavam os dragões celestiais. Basicamente, uma vingança, né? Eu sofri criança e agora, né, eu deveria ter assumido o meu posto de dragão celestial e agora eu vou fazer vocês sofrerem porque vocês não merecem nem respirar o meu ar, com toda a ideia da pirataria e liberdade que o Doflamingo também carrega. Então a gente tem um descendente, né, de Tenryubito propondo esses jogos. Quem pode ser o próximo? Marshall D. Teach ou David Teach. E se Barba Negra em Marijoá propor um jogo do extermínio com os Tenryubitos? Porque no momento, Marijoá nunca esteve tão vulnerável.
o cerco de Dragon, toda a questão da fome que pode chegar ainda, né? Conforme os suprimentos acabam e o cerco se confirma. O próprio fato do Imu ter que sair de Marijoá para garantir esse reforço de Elbaf, provavelmente para ser o exército que vai libertar Marijoá. Tudo isso indica que tá bem vulnerável e Barba Negra tem um plano, ele sabe coisas da vida de Shebek. Se a gente agora tá experienciando o God Valley, muito provavelmente o Oda tá nos preparando pra Marshall de Teach atacar e eu acho que Marijoá seria o lugar perfeito. Agora, imagina um jogo do extermínio com os Tenryubitos sendo caçados pela tripulação do Barba Negra e mais. Seria insano, seria brutal, seria violento e ia dividir muito o coração do leitor. Eu acho que ia ser extremamente fascinante e, sinceramente, eu meio que torço pra isso acontecer, porque eu realmente fico muito interessado em como o Oda ia desenvolver esse aspecto da história e realmente uma brutalidade que, inicialmente, você até poderia estar do lado do Barba Negra, porque a gente tá vendo agora no passado como ele sofreu, mas que poderia sair do controle justamente pela violência indiscriminada, onde Barba Negra se mostraria diferente de Shebek, um verdadeiro vilão final de One Piece. Raul.martin02. O Garlin vai ter um poder demoníaco que nem os outros Gorosei? Vai ser o mesmo do Saturno? O Garlin já era extremamente poderoso na época dele de Cavaleiro de Deus, onde aparentemente ele não tinha nenhum poder de fruta nem nada assim. Eu acho que até hoje ele ainda não tem nenhum poder de fruta. Só que com os poderes de Mu disponíveis ali para ele se tornar ainda mais poderoso, eu consigo vislumbrar um pacto um pouco diferente. Eu acho que quando ele entrar em combate, em vez de ser simplesmente um monstrengão poderoso, talvez ele seja uma versão parecida com a do Natsujuro. Alguém que carregue a espada, mas que no momento certo use a sua transformação para aumentar ainda mais o nível de poder. Eu acho que seria até interessante se o Garlin não revelasse essa forma demoníaca até um último instante, onde ele não revelaria também um monstrengão e sim uma forma híbrida, tal qual, por exemplo, um Rob Lute despertado, que consegue ainda usar arte marcial, incorporando esse poder absoluto e essa forma monstrenga que vende boneco. E a gente tem que vender boneco, porque nós somos Shueisha Toei Animation. Angels _ Leon, Law e Beppo na próxima história de capa? Não! Law e Beppo na próxima história de capa? Não! O Oda não bota assim essas... Não sei, Law e Beppo na próxima história de capa. Não! Eu gostaria de Law e Beppo na história verdadeira. E tira o Oda, bota eles de volta para recuperar ali os piratas do coração e sobreviver. Ou será que os piratas do coração todos vão ser capturados pelo Barba Negra? Eles vão ficar lá na Ilha Hatimuso. Minha resposta para isso é o seguinte... Seria maneiro? Seria maneiro. Mas e se não for Dave the Kid na história de capa? Shanks cuidando do Kid, percebendo o cabelo vermelho de novo, falando assim, será que ele também é um descendente dos Uzumaki? Será que o chakra dele é mais elevado? E aí ele simplesmente vai salvar Dave the Kid e eles vão ser amigos pra sempre. A gente vai ver isso tudo na história de capa. Pode confiar. Rafael._.sl4 perguntou, a Cross Guild vai ser formada pelos antigos Chibukais? Já tá sendo, né? Bug, ex-Chichibukai. Crocodile, ex-Chichibukai. Mihawk, ex-Chichibukai. Quem vai vir aí? Edward Weevil, ex-Chichibukai. Gekomora vai vir aí, ex-Chichibukai. Do Flamengo, assassino Gekomora vai vir aí, ex-Chichibukai. Confia. Hancock vai vir aí, ex-Chichibukai. Pior que eu acho que se a Hancock chegar, ela começa a mandar na Cross Guild, do Bug, em todo mundo, né? Melhor não. Galera, esse é simplesmente o futuro da Cross Guild. O bonde dos ex-Chichibukais vai ser o Master, vai ser o Showball do mundo de One Piece e vai ser bom demais. Galera, esse foi o Respetinho de Palha. Comenta aí, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Ó, muito em breve já vai estar saindo o review do capítulo de One Piece. Liga o sininho, fica ligado. Tá tocando sirene tudo quanto é lado, então não percam a chamada porque vai ser muito quente, vai ser absurdo. É isso, galera. Deixa um comentário, deixa aí um like, um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto. Gente, o que eu tenho pra falar hoje pra vocês, hein? Além de que às vezes um abraço gostoso, cheio de química, realmente muda tudo, muda nações, né? Muda destinos internacionais absurdos. Por isso que eu falo, God Valley só aconteceu por causa da Shaq. Pô, cara, Shaq realmente ela apaixonou a todos, entendeu? E realmente, pô, esquece. O bar da Shaq... O bar da bandidagem da Shaq em Sabaori, ele é cheio de aura. Imagina em Hatinuso. Aquilo ali devia ser um point assim, absurdo. Tem pessoas que lutariam e fariam muito mais pro seu barzinho se manter aberto.
Que dirá tendo a Shaq por trás do balcão com todo o seu carisma, pô. Então, simplesmente fiquem ligados aí no lírio e nas flores, porque enquanto houver sol, ainda haverá.